Quase 200 mil empresas fecharam as portas no país no ano passado. Os dados são da Secretaria Nacional da Micro e Pequena Empresa. Com a mudança na legislação, a burocracia para fechar uma empresa diminuiu. As dívidas em aberto podem ser transferidas para o CPF dos sócios. A cada dia, mais de 1.000 empresas são fechadas no Brasil, em torno de 40 por hora. As motivações são diversas: falta de plano de negócios e capital de giro, planejamento estratégico ou má gestão. Em momentos de crise, as empresas fecham as portas de um dia para o outro e deixam para trás prejuízos para fornecedores e funcionários. As dívidas se multiplicam, com os atrasos também nos pagamentos de impostos, recolhimentos de contribuições previdenciárias e imposto de renda. De acordo com esta contadora, esses débitos não impedem o fechamento. Quando há uma baixa de uma empresa, aqueles débitos existentes, eles deixam, claro, da empresa e passa para os sócios. Então, é possível baixar uma empresa que tenha débitos. Esses débitos ficarão na responsabilidade dos sócios. Ela explica ainda que no Brasil, muitas empresas fecham as portas antes mesmo de completarem 5 anos de existência. Para tentar reverter a situação, muitos empresários optam pela recuperação judicial. É uma apresentação de um plano de recuperação, onde tem que aqueles credores interessados naquela empresa, eles vão concordar com aquele plano. Esse plano é homologado e a empresa, ao invés de fechar, ela continua com as suas operações, suas atividades, com aquele fôlego necessário da negociação. Desde o ano passado, o governo possibilitou aos empresários encerrarem seus empreendimentos em um site na internet, por meio da chamada baixa automática. O objetivo é desburocratizar o procedimento e facilitar a vida de quem precisa fechar o próprio negócio. A Lei Complementar 147, ela dispensou a necessidade das certidões negativas para o fechamento de empresa, desde que os sócios assumissem eventuais obrigações da empresa encerrada, né? No caso do Distrito Federal, é um modelo, a junta comercial ela é ligada diretamente à Secretaria da Micro e Pequena Empresa, e aí nós utilizamos aqui para fazer esse piloto e colocar as soluções que nós estamos desenvolvendo aqui à disposição de todas as outras juntas comerciais. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Francisco Camargo, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, como vimos aí na reportagem, muitas empresas fecharam as portas aí desde o ano passado, né? Mas explica para a gente o que é de diferente aí, qual a diferença entre fechar a porta, encerrar as atividades e decretar falência? Érica, inicialmente é importante a gente estabelecer que a Constituição, ela determina que cabe ao Estado fomentar a atividade empresarial e também fiscalizar. Quando você organiza, o empresário é aquele indivíduo que vai organizar os fatores de produção e vai viabilizar a circulação de mercadorias e serviços, certo? Então, é obrigatório que ele se registre para que o Estado possa efetivar essa fiscalização. E essa fiscalização abrange inúmeros elementos, por exemplo, na ordem tributária, na ordem trabalhista, e de forma que, para você encerrar uma empresa, ela pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer de forma extrajudicial e judicial. Na mecânica do Código Civil, a gente verifica que existe a dissolução, por exemplo, quando os sócios estão em litígio. Então, é possível fazer uma dissolução extrajudicial e averbar na junta comercial e viabilizar, então, essa dissolução. Existem outras mecânicas, quando há litígio entre os sócios, quando não há litígio, quando eles têm decisão unânime. E também a lei de falências, hoje, ela determina ela pode determinar a extinção de uma empresa, porque ela vai declarar por sentença que aquela empresa não pode estar no mercado e nem o empresário exercer aquela atividade. Por quê? Porque é uma decisão, a lei de falências, ela determina que a empresa saia do mercado. Ou seja, na nossa visão, há uma diferença muito grande entre encerrar a atividade, porque ela pode ser viabilizada de forma extrajudicial ou judicial quando há litígios, e a lei de falências é uma fórmula que o Estado criou para extirpar da sociedade
para fins de segurança jurídica aquela empresa que não está atendendo a finalidade social. Recentemente a gente teve o caso da Oi aí, né, que teve autorizada a recuperação judicial pela Justiça do Rio de Janeiro. Como funciona a recuperação judicial? Érica, a situação é a seguinte, a lei de falências, ela criou um mecanismo para que seja possível, então, as empresas que estão em dificuldade econômico-financeira tentar solver essas dívidas e negociar com os agentes que são credores dessas empresas. Então, o que acontece? É efetivado um plano, né, de quitação dessas dívidas e ele é apresentado judicialmente. Então, o juiz responsável pela vara empresarial, que é a que cuida dos litígios empresariais e dessas questões ligadas à empresa, ele vai avaliar aquele plano apresentado pelo empresário junto com os credores, que são vários credores trabalhistas, tem os quirografários, tem os com créditos privilegiados, e aí o juiz vai avaliar se essa empresa tem condições de efetivamente quitar essas dívidas. Por quê? Porque existe hoje um princípio chamado princípio da preservação da empresa. Então é um mecanismo muito importante hoje, criado pela lei de falências, para efetivar, então, que as empresas tenham a função social resguardadas. Por quê? Porque são fatores, essas empresas, elas geram riquezas, então geram empregos, geram riquezas e também geram tributos. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar com o advogado Francisco Camargo, que hoje está aqui no estúdio conosco, conversando sobre o fechamento de empresas, a falência também e a recuperação judicial. Quais os direitos, doutor, de um empregado de uma dessas empresas, aliás, ou que tenha decretado a falência, ou que esteja em recuperação judicial, que tenha fechado as portas? Olha, Érica, normalmente, quando a empresa encerra suas atividades ou quando é decretada a falência, os empregados têm assegurados todos os direitos como uma rescisão fosse sem justa causa. Então, normalmente, o empregado tem direito ao aviso prévio, ao 13º salário, às férias proporcionais, às férias normais, ao FGTS e outros direitos que estão consubstanciados na CLT. O que acontece é o seguinte, na falência existe uma exceção. O Tribunal Superior do Trabalho tem uma súmula 388 que especifica que, no caso da falência, não haverá a incidência das multas do 467 e do 477, parágrafo 8º da CLT. Então, existe uma distinção mínima, mas são assegurados aos trabalhadores os direitos estabelecidos na CLT. Existe, na falência, uma ordem prioritária de créditos, e aí serão respeitados naquela ordem que estão estabelecidos na lei de falências. E no caso de ser uma franquia, por exemplo, há diferenças? Olha, a franquia é uma empresa normal, pode ser uma limitada, e o que acontece? Ela existe uma situação diferenciada na qual o franqueador fornece o know-how e fornece um conhecimento para que a outra pessoa exerça aquela atividade profissional. Então, dessa forma, na nossa visão, no caso de extinção, não há diferença, porque vai ser o processo normal de dissolução, extrajudicial ou judicial, ou, se for o caso da incidência da lei de falência, quando houver um desequilíbrio financeiro e econômico muito grave, mas não há diferenças. Doutor, no Brasil ainda é muito complicado, ainda há muita burocracia no fechamento, na abertura de empresas? Olha, Érica, a situação é a seguinte, há uma intenção do governo em desburocratizar esse procedimento. Entretanto, nós, advogados, temos recomendado que as pessoas procurem contadores que tenham essa expertise para poder viabilizar esse fechamento, porque é um processo um pouco burocrático, é um processo difícil, mas as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas têm a lei criou um mecanismo para não apresentação de certidões negativas tributárias. Por quê? Porque o Código Tributário Nacional, ele estabelece que os sócios responderão solidariamente pelas dívidas da empresa no caso de liquidação e extinção, ou seja, não se exige mais as certidões negativas, desde que os sócios assumam as dívidas tributárias da empresa. Nessa hora, então, de abrir e fechar, é muito bom ter informação, o senhor diria isso? Exato. Informação, procure sempre um advogado, procure um contador, não deixe de procurá-los, porque eles orientarão para que não aconteçam dissabores. Senão pode ter problemas futuros. Exato. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o Francisco Camargo, que é advogado, e conversou com a gente hoje a respeito da abertura, fechamento de empresas, da falência e também da recuperação judicial. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Muito obrigado a você. Boa tarde. Até mais.